Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, mais um vexame ontem, né, contra o Vitória. O Vasco segue aí sem chance nenhuma de voltar para a elite do futebol e vai ter que cumprir tabela ainda. Resta alguns jogos aí pro Vasco nessa Série B. Será que até lá o Alexandre Pássaro vai continuar no cargo de diretor do Vasco? Vamos falar aqui de informações trazidas pelo canal Atenção Vascaínos, se o Alexandre Pássaro vai sair do Vasco ou não. Também vamos falar aqui da situação de alguns jogadores que devem sair do nosso clube e também aí, quem sabe, uma permanência do Fernando Diniz. Será que ele vai continuar? Mas antes, já sabe, deixa aí aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui do nosso canal. Também vai lá no meu outro canal, Expresso Vasco, meu segundo canal do Vasco, dá essa moral lá, se inscreve lá para ajudar a gente a chegar a 14 mil inscritos. Muito obrigado a quem tá lá inscrito lá, tá ajudando demais o nosso canal a crescer também. Bom, pessoal, o Vasco perdeu de maneira vexatória, humilhante, para falar a verdade pro torcedor, né? Pro Vitória 3-0 em São Januário, já virou rotina perder para adversários de goleada em São Januário, né? Virou o famoso salão de festas pros visitantes São Januário. Infelizmente, é ridícula a campanha do Vasco nessa Série B, jogadores medíocres. Ontem foi um dos piores jogos da história do Clube de Regatas Vasco da Gama, o jogo mais vergonhoso que eu já vi na minha vida. Já tinha sido aquele contra o Botafogo, que eu me senti muito envergonhado de ter assistido aquilo, e até mesmo ter ligado a televisão para ver aquele bando jogar. E hoje me sinto também envergonhado por ter visto o Vasco perder de 3-0 do vice-lanterna da competição, até então vice-lanterna da competição Vitória, que já estava com praticamente os dois pés na Série C do Campeonato Brasileiro, e o Vasco foi amplamente dominado, time totalmente descompromissado com a instituição, que não honrou as cores do Vasco da Gama, que depois dessa atuação contra o Vitória, se o Jorge Salgado tiver um pingo de amor pelo Vasco, ele demite todo mundo e coloca a base para jogar, porque não tem condições esses jogadores medíocres continuarem vestindo a camisa do Vasco, principalmente esses jogadores que já estão no Vasco há muito tempo, que não entregam absolutamente nada pro clube. Esses jogadores contratados pelo Alexandre Pássaro, meu amigo, ó, já tem que rescindir o contrato, antecipar a rescisão de contrato deles, já que vai tudo vencer agora mesmo no final de dezembro, até alguns no final de novembro. Já dispensa, libera logo, libera Marquinhos Gabriel, libera Morato, libera esse zagueiro horroroso, esse Valber, libera esses caras, Zeca, manda esses caras tudo pra PQP, coloca a base pra jogar, porque vão ser esses jogadores que vão tentar salvar o Vasco na próxima temporada, porque se depender de Alexandre Pássaro pra montar time em 2022, meu amigo, o Vasco vai permanecer por muito tempo nessa Série B. O Fernando Diniz também fez péssimas escolhas, né? Vou criticar aqui duramente o Fernando Diniz, porque não dá pra ele continuar mantendo esse mesmo time, cara. Ele parece que não vê uma saída pro Vasco, colocar MT pra jogar uma piada, não tem condições. Aí quando tira o MT, coloca o Morato, mano. Cadê o Matias Galaza? Cadê o Caio Lopes? Cadê o João Pedro, jogador bom, habilidoso da base, precisa de ter confiança, precisa de ter mais sequência de jogo? Cadê aquele atacante Tavares que veio do Internacional para a base do Vasco? Jogadores paraguaios que também estão na base do Vasco. Poderia colocar todo mundo para jogar e fica colocando esses jogadores aí em fim de contrato com o Vasco, que o Vasco obviamente não tem que renovar contrato com eles, tem que colocar a garotada para jogar, porque vai que sai um talento. Infelizmente o Vasco tinha uma grande promessa mais recentemente aí, que tinha tudo para ser um grande jogador, que era o Arthur Salles, e vendeu a preço de banana aí o seu Jorge Salgado, né? Um presidente ridículo, acabou vendendo o garoto. Já saiu a nota oficial que o jogador queria sair do Vasco, né? Lamentável, o jogador desmentiu isso, disse que no momento algum queria sair do nosso clube. Um jogador para ser um dos cabeças dessa reformulação do Vasco para 2022, infelizmente ele está bem longe da colina. Lamentável a situação do Vasco, a gente espera que o ano que vem seja um ano melhor, só que tudo isso vai passar aí pelas escolhas dessa diretoria, que infelizmente, cara, o torcedor pede impeachment de Jorge Salgado, pede para ele sair, esse cara não vai sair do Vasco. Só quando chegar as eleições, para ele não tentar dar outro golpe e ganhar, né? Quem sabe, né? A gente já viu isso uma vez, pode ser que aconteça de novo, mas na minha opinião ele só sai do Vasco dessa maneira. Infelizmente, os culpados são quem votou no Jorge Salgado aí para ser presidente, né? Eu gostaria muito que aparecessem vascaínos que votaram no Jorge Salgado para ver se eles são homens de aparecer numa hora dessa, cara, porque eles são culpados de ter escolhido essa merda de presidente, esse presidente ridículo que está hoje à frente do Vasco, isso, sem condições de dirigir um clube de futebol, ainda contrata diretor inexperiente, um diretor totalmente fraco, cara, não tem condições a gente ter o Alexandre Pássaro à frente do Vasco. E para a próxima temporada também fica aí
a dúvida se o Fernando Diniz vai continuar aí como nosso técnico, já que ele deu uma entrevista falando que ainda não é o momento de planejar 2022 e que está pensando somente nesses jogos que restam aí do Vasco, né? Chegou até mesmo mencionar que tem um interesse em continuar no Vasco, só que tudo vai depender de como vai ser a situação do Vasco internamente, né? Talvez se o Alexandre Pássaro sair, possivelmente o Fernando Diniz deverá, talvez, quem sabe, deixar o Vasco também, se chegar um diretor que tem uma escolha melhor para ser um outro técnico do Vasco. Eu acho que o Fernando Diniz deveria seguir no comando, já que não temos tantas opções assim para mercado, né, cara? Se o Fernando Diniz sai do Vasco, quem será que viria? Eu acho que não seria algo diferente de Jair Ventura, de Cristóvão Borges, desses treinadores aí fracos que estão no mercado, como veio aí o Marcelo Cabo no início da temporada. Eu acho bem difícil que seja algo diferente disso. O Fernando Diniz, se ele tiver aí uma montagem de elenco, ele escolhendo as peças, talvez pode conseguir fazer um Vasco melhor na próxima temporada, e ele tendo ciência de que vai ter que usar a base em vez de colocar jogador veterano fraco. E o Fernando Diniz também tem que ter ciência de que ele tem que usar os jogadores bons da base, não os ruins, né? Como a IMT, como o Bruno Gomes, como entre outros jogadores fracos, Figueiredo, que não tem condições de vestir a camisa do Vasco. Tem que dar oportunidade para bons jogadores, talvez aí tentar resgatar o futebol do Juninho, um jogador importantíssimo, interessante, jogador que tem que ter cabeça, talvez ele tentando conversar mais com o jogador, ele volte aí, quem sabe, o elenco principal do Vasco e ajude o Vasco, porque ele tem técnica, tem um bom talento, só precisa ter a cabeça no lugar para ajudar o Vasco, que sem dúvida nenhuma é um bom jogador. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa situação do Vasco nesse ano de 2021, se você acha que o Fernando Diniz tem que seguir no comando da equipe, quem você gostaria que o Vasco demitisse aí, jogadores que tem que sair do nosso clube. Vale lembrar que muitos jogadores têm um contrato se encerrando, como eu falei, cerca de 15 jogadores deverão deixar o Vasco aí com o final de contrato, e entre eles está o zagueiro que foi horroroso ontem, o Valber, na equipe, né, muito ruim, certamente é um nome certo que não irá permanecer no Vasco. Chegou aí há poucos meses, mas já vai sair do Vasco, porque não tem cabimento esse jogador jogar com a nossa camisa. Para fechar, vamos falar da situação aí do Alexandre Pássaro. Com o canal Atenção Vascaínos, ele deverá pedir demissão até o final da Série B, já que o Jorge Salgado não tem interesse em demitir ele só sai do Vasco se ele pedir demissão, né? A gente até falou sobre isso ontem, né, que o Jorge Salgado não tinha coragem de demitir o Alexandre Pássaro internamente dentro do Vasco. É muito pressionado o Jorge Salgado para demissão do Alexandre Pássaro, já que ele não tem experiência nenhuma com o futebol, e na minha opinião, ele já deveria ter saído do Vasco há muito tempo, porque foi ele que montou esse elenco medíocre, esse elenco que vai jogar pela quinta vez aí a Série B do Campeonato Brasileiro e que foi incapaz de entrar sequer uma rodada dentro do G4 dessa Série B com times fraquíssimos. O Vasco que tem, vale lembrar sempre que o Vasco tem a maior folha salarial da Série B e não conseguiu entrar dentro do G4 nenhuma rodada. Lamentável, um trabalho horroroso, ridículo, para falar a verdade aqui pro torcedor desse Alexandre Pássaro. Não tem mais aqui, faltam adjetivos negativos pra gente falar dessa diretoria do Vasco como um todo, tanto Jorge Salgado, Alexandre Pássaro, também esse pessoal aí que trabalha aí nas finanças do Vasco, esse Adriano Mendes, entre várias outras pessoas incompetentes que estão lá dentro do Vasco. Está vendo um ano de 2021 trágico pro Vasco. Caiu pra Série B lá no final do Campeonato Brasileiro, que foi no início desse ano, fez um campeonato pífio, o Campeonato Carioca, foi eliminado aí pelo São Paulo de maneira vexatória da Copa do Brasil e fez uma campanha ridícula, horrorosa na Série B, a pior campanha esportiva da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. E os caras ainda pensam em manter o dirigente que montou esse elenco medíocre, esse elenco vagabundo que não conseguiu subir o Vasco. Lamentável. Na minha opinião, o torcedor do Rio de Janeiro tem que ir lá protestar assim na porta de São Januário, torcida organizada, se unir para tirar esse pessoal do Vasco, porque o Vasco é nosso, o Vasco é seu, o Vasco é de todo mundo, o Vasco não é dessas pessoas, o Vasco não é de benemérito, o Vasco não é de presidente fraco, o Vasco é nosso. O Vasco não é somente só de sócio, é daquele que também não é sócio, mas que torce pelo Vasco, que ama o clube e que carrega a Cruz de Malta no peito sempre. Lamentável o que está acontecendo mais uma vez no nosso time. Deixa aí nos comentários o que para você está errado no Vasco, se você é a favor da demissão aí do Alexandre Pássaro, se você acredita que ele vai realmente pedir demissão e deixar o nosso clube. Só isso aí, muito obrigado a todos vocês, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Também vai lá no meu canal Expresso Vasco, dá uma moral lá, se inscreve lá pra ajudar demais. Forte abraço, tamo junto, saudações vascaína a todos, é nóis.